Hospitais são lugares onde a vida e a morte se encontram todos os dias. Durante o dia, os corredores estão cheios, médicos passam apressados, máquinas apitam o tempo todo. Mas quando chega a madrugada, tudo muda. Os corredores ficam vazios, as luzes parecem mais fracas e cada som ecoa pelo prédio inteiro. Muitos enfermeiros que trabalham no turno da madrugada dizem a mesma coisa. Existe um horário em que o hospital fica estranho, quase sempre por volta das 3 da manhã. E muitos deles juram que depois desse horário, algumas coisas simplesmente não têm explicação. O que você vai ouvir agora são relatos contados por pessoas que trabalharam em hospitais. Histórias que aconteceram durante plantões silenciosos, quando quase ninguém estava por perto. Esse relato foi contado por um enfermeiro que trabalhava no turno da madrugada. Era um hospital antigo. Corredores longos, luzes fluorescentes e um silêncio estranho durante a noite. Era quase 2h50 da manhã quando o telefone da recepção tocou. Ele atendeu. Do outro lado, silêncio. Ele disse: "Alô?" Então ouviu algo estranho. Uma respiração lenta, arrastada. Antes que ele pudesse perguntar quem estava na linha, a ligação caiu. Ele verificou no sistema de onde vinha a chamada. A ligação tinha vindo do quarto 309. Mas havia um problema. O quarto 309 estava vazio há 2 dias. Mesmo assim, ele decidiu subir até lá. O corredor estava completamente silencioso. As luzes piscavam lentamente no teto. Quando ele chegou na porta do quarto 309, ouviu algo lá dentro. O som de alguém respirando. Devagar, ele abriu a porta. O quarto estava vazio, a cama arrumada. Nenhum paciente, nenhum médico, mas o telefone estava fora do gancho. Ele caminhou até a mesa e pegou o aparelho. E então, uma voz fraca saiu do telefone. "Por que você demorou?" O enfermeiro deixou o telefone cair, porque naquele momento, a cama atrás dele afundou lentamente, como se alguém tivesse acabado de se sentar nela. Uma enfermeira contou essa história depois de anos trabalhando em hospital. Ela cuidava de uma senhora muito idosa que estava internada havia semanas. A paciente era muito fraca, mas sempre que precisava de algo, chamava a enfermeira pelo nome. Uma noite, por volta das 3 da manhã, a senhora piorou muito. Os médicos tentaram ajudar, mas infelizmente ela não resistiu. O corpo foi levado pouco depois. O quarto ficou vazio. Na noite seguinte, a enfermeira estava organizando alguns papéis na recepção. O hospital estava silencioso. Então ela ouviu algo que fez seu corpo congelar. Uma voz fraca chamando: "Enfermeira!" Ela reconheceu a voz imediatamente. Era a voz da paciente que tinha morrido. A voz vinha do quarto onde ela estava internada. A enfermeira pensou que fosse sua imaginação, até ouvir novamente: "Enfermeira!" Dessa vez mais alto. Ela decidiu subir até o quarto. O corredor estava vazio. Quando ela chegou na porta, algo fez ela parar. O botão de chamada da cama estava aceso, mas não havia ninguém no quarto. Esse relato foi contado por um médico residente. Era a primeira semana dele trabalhando naquele hospital.
Durante a madrugada, ele precisava subir até outro andar para verificar um paciente. Ele entrou no elevador sozinho. Apertou o botão do andar. As portas fecharam. O elevador começou a subir. Mas de repente, ele parou em um andar que ele não tinha selecionado. As portas se abriram lentamente. Do lado de fora, havia apenas um corredor escuro. Sem luz. Sem movimento. Ele achou estranho. Então olhou para o painel do elevador. O número daquele andar nem existia nos botões. Antes que ele pudesse reagir, ele ouviu passos no corredor escuro. Lentos. Se aproximando. O médico apertou rapidamente o botão de fechar. As portas começaram a se fechar. Mas no último segundo, algo apareceu na fresta da porta. Uma mão pálida, tentando impedir que o elevador fechasse. Esse relato foi contado por um segurança de hospital. Ele trabalhava no turno da madrugada. Uma das tarefas dele era caminhar pelos corredores e verificar se tudo estava normal. Em uma dessas rondas, ele viu algo estranho. No final do corredor, havia uma mulher parada. Ela estava usando um vestido de hospital, cabelo longo cobrindo o rosto. Ele pensou que fosse uma paciente que tinha saído do quarto. Então começou a caminhar em direção a ela. Mas algo estava errado. A mulher não se mexia, não respirava, não fazia nenhum som. Quando ele chegou mais perto, ela levantou lentamente a cabeça. Os olhos dela estavam completamente pretos. E então, ela sorriu. O segurança deu um passo para trás, piscou, e a mulher simplesmente desapareceu. Na manhã seguinte, ele comentou o ocorrido com uma enfermeira. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e então disse: "Você viu ela também?" Hospitais são lugares onde histórias assim acontecem o tempo todo. Algumas são explicadas, outras não. Enfermeiros, médicos e seguranças que trabalham durante a madrugada costumam dizer a mesma coisa. Existe um momento da noite em que o hospital parece diferente, mais silencioso, mais pesado. E talvez, apenas talvez, algumas coisas ainda caminhem pelos corredores, mesmo depois de terem ido embora.